Fala galera, tá começando mais um episódio do Pode Ter Certeza e hoje a gente vai falar sobre um assunto quente, cultura do cancelamento. Se você tem internet, você já viu alguém sendo cancelado, seja no TikTok, no Twitter ou no Instagram. Vamos falar sobre as consequências e os limites disso. Tô aqui com o Bernardo, o Luca, Fernando, Lívia e Débora, eles vão participar desse episódio e vamos falar um pouco sobre o que é a cultura do cancelamento. Ah, não. Então, acho que a gente podia começar falando sobre o que é o cancelamento, né? Cada um dá a sua opinião, porque hoje em dia é um assunto bem delicado, eu acho que até de expor ele, né? Então, na minha opinião, o cancelamento vem de uma cultura que está se enraizando por conta, acho que das redes sociais, né? Acho que muito por conta ali de Instagram, TikTok. Que vem também de uma coisa que tudo que a gente fala é assistido, né? Às vezes a gente não tem muito essa consciência e o cancelamento em si passa de uma coisa que é pra você aprender e vira tipo um linchamento virtual. Até quando, né? Isso ajuda as pessoas, porque a cultura do cancelamento também impede que as pessoas aprendam. Tipo assim, na internet, tipo, tudo se espalha rápido pra caralho. Tipo, Até a pessoa provar que ela não quis dizer aquilo, às vezes já tá na opinião de muitas pessoas. Não, e o poder desse público é muito forte, né, mano? Quando os caras querem derrubar, a galera derruba mesmo. É porque na internet também tudo é limitado ao certo e ao errado. Se alguém faz alguma coisa fora da caixinha, ela já é considerada errada e aí todo mundo começa a julgar e aí entra o cancelamento. Até onde chegamos com esse cancelamento? E tipo, o que é certo e o que é errado, né? Isso me faz pensar bastante. Então, acho que isso vai muito sobre a cultura de quem tá assistindo o influencer, ou o artista, o cantor, o compositor, sabe? Do que da sociedade mesmo. Porque antigamente, quando a gente não tinha as redes sociais, eu não acho que existiu cancelamento. Vocês acham que existiu cancelamento antes? Sempre existiu, mas Eu acho que de uma acho que forma sempre mais... existiu. Mas era Discreto, demorado. né? Era Mas demorado. Mas eu acho discreto. que esse cancelamento também ele passava por bullying. Você via num Ele programa podia ao ser vivo. considerado Era mais isso, sobre é. os amigos, né? Você via num programa ao vivo, sei lá, talvez um Silvio Santos, chegando ali, paquerando as entrevistadas que estavam ali. Ele era cancelado. Mas não era momentaneamente com essa grandeza, na minha opinião, né? é uma proporção muito Do maior. que é hoje na com internet. as redes sociais. Não tinha esse meio de propagação tão grande igual atualmente, né? Então era mais difícil mesmo ficar sabendo. Existia, mas não tinha essa... Não, e hoje em dia eu fico vendo que, tipo assim, o mais bizarro pra mim é que o povo às vezes deixa de ser ela mesma, com medo de falar alguma coisa na internet, e acaba falando alguma coisa na internet, tem medo de ser cancelada, aí você vê uma pessoa, é literalmente um personagem, né? É um personagem. É uma coisa engessada, né? Às vezes também esse fato de ser engessado demais faz com que as pessoas esqueçam que são pessoas reais. Ser Então, humano. tipo, Não, ele não expressa a própria opinião, Pois fica é. ele com a opinião, tipo, da galera, do público. Então com fica medo meio de falar Pensa em mesmo. viralizar, né? Monetizar. Não, trazendo um pouco para a atualidade, né? A gente teve essa semana o caso da Virgínia indo na CPI, né? Das Bets. E a gente viu muito isso, né? Muitas opiniões formadas de ambos os lados, na minha opinião. E gente atacando, gente condenando, gente apoiando. E, na minha opinião, ali o que se passou ali dentro do Congresso no momento daquela CPI foi mais um teatro, na minha opinião, sabe? Porque quem estava ali já sabia o que ia falar. Eles já tinham treinado para estar ali. Todo mundo, tanto os deputados, senadores. Então, o povo tá falando que até a roupa que ela usou foi, Tudo. tipo, Então, uma parecer imagem, um E inocente. também personagem, foi uma alguma coisa. coisa muito mediatizada, não era uma CPI, sabe? A Virgínia começou ali falando Parece um ciclo, que Deus abençoe nossa audiência. Tipo assim, isso Seria é a uma entrevista coisa... da Virgínia, na minha opinião, no Senado. Entrevista Então a Virgínia. gente pode pensar, né, nesse contexto, Pergunte a Virgínia. se a pessoa ela realmente merece ser excluída ou se ela só precisa aprender. Porque às vezes a pessoa ela não precisa ser linchada de tal maneira, ela só precisa de uma pessoa ali falando, não, isso que você fez não tá certo, quando entra em meios morais. Não, e que, tipo assim, uma frase que é até meio clichê, mas, tipo, quem somos nós pra julgar outra Né? pessoa? Aí chega a galera e todo mundo dá uma de Deus e quer julgar e quer deixar a pessoa mal, cancelar de fato, né? É. Porque isso aí afeta muita gente. Porque o não povo todo fica mundo triste, pode fica falar falando. o que quiser, né, mano? Mas Todo eu mundo acho é dono que- da própria verdade, então isso é como se a gente replicasse na internet, né? Mas eu acho que isso serve muito mais de lição pros
pros próximos do que pra pessoa que foi cancelada. Sim. Porque eu acho que a pessoa que foi cancelada, ela já foi cancelada, ela já perdeu o que ela tinha que perder. Agora, pra quem for falar sobre aquele assunto, futuramente, ele vai pensar sempre 2, 3 vezes antes De falar sobre isso. pra falar. Hein? Não são só consequências ruins, né? A gente tem que pensar também que a gente vive com uma mediatização que tudo que a gente possa tem resposta ao mesmo tempo. Então, é bom as pessoas terem a ciência de que existem limites. O cancelamento também trouxe outras coisas, trouxe mais noção. A gente tem agora um pouco mais, né, de noção do que a gente fala na internet. A gente sabe que tem consequência. Então, assim, não trouxe só coisas negativas, na minha opinião, também. Não, sim. Mas o maior problema do cancelamento em si é quando ele sai só da internet. Aham. E aí ele vai ir repercutindo de outras vida formas, indo pra vida real. Eu acho que esse é o maior fator, assim, que o cancelamento pode trazer de malefícios pra todas as pessoas. Será que isso é por falta, sei lá, de justiça, às vezes? Não sei. Você acha que a galera pega viagem nisso? Tipo, não sei, às vezes Falta de a lei. forma de você prejudicar a pessoa por ter falado aquilo, porque hoje, tipo assim, infelizmente, você vai processar, acaba levando muito tempo, né? Não é algo simples. Então, eu acho que é uma forma de você pagar, porque muitos cancelamentos realmente têm fundo de razão em cima daquilo, sabe? Não é passando pano, mas é uma forma de você dar uma moeda de troca com a pessoa que falou uma besteira, entendeu? Que você quer acabar com a vida dele. Não, Tipo tem uns assim, cancelamentos. atacou a sua tribo, você vai querer atacar a pessoa de certa maneira, então você vai cancelar ele, você vai querer que ele fique desempregado, que ele pare de conversar, que ele perda a visibilidade. Só que às vezes até o cancelamento gera visibilidade pra pessoa. É porque o cancelamento demais, também vem de uma dor, né, da pessoa. Tipo, acho que quando você se sente doído com o assunto, você quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, acho que são essas as limitações que a gente tem que pensar. Até quando e até onde as pessoas deveriam intervir nisso. Porque igual aquele exemplo da Choquei, que uma menina se matou porque afetou a vida real dela, sabe? Acho que são esses os limites. Às vezes o governo limitar alguma coisa, não sei se funcionaria, ou algum projeto que, tipo, desse um limite pro que as pessoas podem fazer com as outras na internet. Porque da mesma forma que existe bullying na vida real, existe na internet. A gente vê isso com várias personalidades. Antonella Braga, Liz Macedo, elas são crianças e teve uma visualização enorme em cima de uma briga de Parou meninas na de 15 anos. Saiu da bolha, né? Saiu completamente. E, tipo, pessoas mais velhas. E os comentários afetaram elas, né? Elas estão numa fase de desenvolvimento. Eu acho que tinha que ter uma limitação disso. Ainda mais por ser mulher, né? Não, e você falou do Ainda que, mais tipo por ser assim, mulher. quando a pessoa é cancelada, Ah, dá mentira. visibilidade pra ela. Acabou batendo. Você falou que, tipo, quando a pessoa é cancelada, dá visibilidade pra ela. A gente deu o exemplo aqui a gente tava conversando da Carol Conká. Ela saiu, tipo assim, sendo odiada, mas ela já começou a chover publicidade, já começou a fazer altas propagandas, altos trem, ganhou dinheiro, ganhou seguidor também. Ela tinha perdido, mas depois ela ganhou. Então, tipo assim, acredito eu, igual eu vi o Natan, que eu falei que as pessoas, às vezes, querem ser canceladas pra ter Pra ter visibilidade, sacou? Pra galera saber. Eu mesmo não sabia quem que era essas meninas, não. De Antonella Braga. Então, Fiquei sabendo, as meninas, 8 milhões de seguidores já quase, mano. Mas é porque o mundo tá. Eu acho que o mundo não, né? Mas. O mundo também, mas tá muito polarizado, né? Então, assim, você tem sempre duas vertentes, na minha opinião, do cancelamento. As pessoas que vão amar, que vão idolatrar, mesmo se a pessoa falar besteira, e as pessoas que vão cancelar e que vão cair por cima, porque se a pessoa ela é influencer, ela tem um número de seguidores, eu acho que divide, entendeu? Divide. Muita gente até deixa de gostar, que é fã, porque acabou falando alguma coisa que atingiu ela, ou atingiu familiares, pessoas de perto, do ciclo, da tribo dela, do que uma pessoa que não tava ali para falar isso, sabe? Que não quis dizer isso, na minha opinião. E às vezes também nem é uma opinião da pessoa, é só um efeito manada. Tá todo mundo parando de seguir, tá todo mundo falando aí vai lá, mal. só porque tá todo mundo parando de seguir, vai lá e para de seguir também. É. Vai lá e xinga também nos comentários. Entrando no assunto da E a treta galera pega teen, né? pesado no xingamento. A gente pode observar também que, assim, nos comentários do TikTok da Liz Macedo, por exemplo, era tipo, vamos parar de seguir para chegar em tantos milhões que a Antonella tem. É uma rivalidade criada pelas pessoas que nem participam da treta. Todo mundo querendo sair por cima o tempo inteiro. Não é só as pessoas que estão sendo canceladas. É todo mundo, é o geral, é um contexto muito maior. Realmente.
Sai da bolha. Isso. Sai da bolha. Sai da bolha. Mas. Esse negócio de treta na internet é a melhor coisa do mundo, mano. Na Assim, verdade, sério mesmo, os caras tem Marçal. gente que finge que treta É, pra ué, amassar, só mano. é a Amassar, mídia, mano. Marçal, na minha opinião, o Marçal é o maior exemplo disso. Que Exatamente. Ele Tem chegou que falar dele. regaçando, Ou falem mal, ou falem mas zoando. fala de mim. Calma que eu tô aqui, entendeu? Fazendo, tipo assim, sendo bobo da corte mesmo pra aparecer, pra ganhar visibilidade, sabe? Esperto é ele, bobo é nosso. Exato, ele tá sempre, o tempo inteiro sendo falado, entendeu? Com os cortes, aí ele começou a utilizar disso, né? Ele viu que isso estava dando certo, começou a fazer os próprios seguidores dele recortar falas polêmicas pra viralizar. Então, assim, eu acho que o Marcel é um dos maiores exemplos disso. E aí, dentro disso, a gente tem esse exemplo da Carol Conká, a gente pode falar também de Neymar, Virgínia, aquele... Léo Lins também. Léo Lins, mas ele é um comediante também, né? Então, assim... Mas não era muito cancelado. por Muito causa das piadas. cancelado, muito cancelado, muito cancelado. Mas idolatrado por quem assiste ele, quem gosta do Quem fraga de humor, né? humor. Mas ele realmente foi muito cancelado. Outra pessoa também, O o... Léo Dias, que ele investiga a vida das pessoas e, tipo, divulga informações que às vezes nem é pra ser Verídico. divulgada. Ou Às vezes a pessoa que é pra divulgar as informações, por exemplo, de uma pessoa que tá grávida, ele vai lá e posta algo. antes, É, um furo de antes. reportagem. Ele anuncia antes, É. realmente. E eu acho que um outro exemplo também disso é aquele do vape, o Dambizíria, que foi cancelado por uma grande maioria principalmente no Brasil, né, que é essa treta dele que teve em 2022. Ele foi cancelado por mais da metade do Brasil, só que a outra metade machista que gosta dele, que gosta dos conteúdos, continua idolatrando o cara, sabe? É exatamente isso Monark. que a gente tem que pensar. Até onde o cancelamento realmente vira um cancelamento ou se vira um projeto para as pessoas idolatrarem também. Tem tanta mídia em cima de um assunto sério que às vezes a gente até esconde outras questões. Por exemplo, esse assunto da Virgínia, como a gente tinha conversado, pode ser uma questão de lavagem de dinheiro, pode ser uma outra questão que não tem a ver só com os jogos, pode ser. Só que tá tão mediatizado em cima disso que a gente não consegue separar, porque faz tanto barulho, é tanta gente querendo dar opinião, é tanta gente querendo cancelar, que no final das contas a gente só atrai mais visibilidade pra O pessoa. cancelamento, ele meio que tá se E mais virando dinheiro. modinha, né? Ele tá virando modinha, cancelar coisas inúteis, coisas fúteis que não precisariam ser nem dadas como lição de moral. Até pra se promover. Isso, Até se mãe promover. de fulana querendo humilhar uma adolescente pra sair por cima e ficar ali no hype, sendo que não precisaria. Aí realmente esquecem do que está sendo importante. E aí ignoram fatos públicos que deveriam ser tratados. E leva o efeito manada. Isso. E leva uma grande maioria de seguidores, de pessoas que acompanham, começam a entender daquilo. Pra você ter noção, uma coisa que eu acho engraçado, que esses assuntos todos que tem mais visibilidade, assim, de adolescentes, adultos que rolam mais, assim, de influencers, minha mãe tá sabendo de tudo. Tipo assim, ou ela ouviu falar, ou apareceu lá no Instagram dela um resumo, alguma coisa. A minha mãe, que, tipo assim, nunca foi antenada, que sempre foi caretaça, ela toca em assuntos que eu falo assim, mãe, como que você tá sabendo disso? Minha mãe sabe quem que é a Virgínia, eu não sabia disso. Minha mãe, ela já é mais velha, então ela é bem séria, e ela sabe quem é a Virgínia, sabe? Ela falou tudo lá da CPI comigo, eu fiquei, mãe, como que você sabe disso? Então, assim, Eu acho que a atinge gente- até pessoas que não estão na bolha mesmo. A gente pode, então, levar como uma conclusão, uma ideia, que as pessoas comecem a pensar o que realmente é uma pauta que deveria ser tratada, o que realmente é o cancelamento e para que ele pode, tipo, realmente resolver uma situação, né? E também, se a pessoa quiser se promover, ela se promover de outras formas. De outras formas, pensar em outras coisas, porque a gente tá banalizando, às vezes, assuntos muito sérios com uma cultura que machuca, que acaba com a vida de outras pessoas. E também pensar como o cancelamento pode afetar a vida das pessoas. Que isso pode gerar depressão e ansiedade. Sim. Acaba com a vida, pô. Sim. Se parar pra pensar. E num Às mundo vezes que não é nem tão real. tem uma forma da pessoa se... E no mundo também tá todo mundo mais sensível também, né? Não, no mundo que não é Se real, defenderem. das redes E sociais. tipo, se a Se pessoa... defenderem, Não, é voltar. Agredir. reerguerem. Se Retroceder. reerguer. Isso. E tipo, exatamente, se a pessoa vive disso, tipo, é muito pior pra ela. É igual o Monark, né? Ficou fudido. Mancha Não, o Ah. Monark ficou... a carreira da pessoa.
Porque esquecem também, gente, que a É, internet... tipo assim, ele não não é cancelado direito. Tem uns que é cancelado e se fica, tipo, mantém. Povo duas cai no semanas e depois a esquecimento galera também se fácil. lembra. Exatamente, efeito manada. Efeito manada. Da mesma hora que eu acho que a pessoa é cancelada, aí já surge um outro assunto e já esqueceram do fulano ali, entendeu? Eu acho que uma das maneiras também para você, depois que você é cancelado, é você dar um sumiço, entendeu? E depois você vem com o rebrand da sua marca, da sua persona, do seu público, porque se a pessoa vive daquilo, ela vai querer se reposicionar mesmo depois de ser cancelado, mesmo depois desse tempo que ela tiver de sumiço. Mano, o menino que tá sendo cancelado, não sei se vocês já viram, é um menino que fala que ele é pastor, não, é o... É o É, Miguel. o pastor é É o um Miguel, Miguel. Ele tá, tipo assim, Fala. sendo falado pra caralho, tá sendo cancelado pra caralho, mas tem certeza que daqui a pouco o menino vai estar, tipo, Mas uma é influência porque da na vida. sociedade que a gente Já tá tá. vivendo agora, é muito mais fácil você chegar e cancelar uma pessoa do que conversar. Ô, Débora, é muito simples. Lembra aquele caso da moça do avião? Acho que da Gol ou da TAM, que pediu pra trocar? Aquela moça bancária, uma pessoa normal, virou influencer. Por conta de um vídeo que era pra ela ser a cancelada da situação, da história. E aí cancelaram a mãe. Tá faltando diálogo. Alguém né? podia chegar me É. xingando também pra virar influência. Então eu acho que, tipo assim, as pessoas realmente têm que pensar muito antes de falar e, se fosse promover, procurar outras formas, na minha opinião. Pra gente acabar com isso de vez, porque realmente é bem doentio. Eu acho que fica, Mano, se for pra tem cancelar, pessoas tem que ficam o tempo saber inteiro- cancelar, né, velho? Também cancelar menina de 15 anos é justiça, foda, mano. Tem que saber quais são os Igual, limites, por exemplo, né? o Monarca, ele mereceu, mano. O cara Mereceu. mereceu, o cara já é Mereceu. velho, o cara já tem trabalho e tudo. As meninas estão começando, A vida. tipo, a vida, com 15 anos, e vai lá e cancela as meninas com comentário E, de tipo, nego foi marmanjo, uma destruindo as treta, meninas. tipo, que era uma briga de adolescente, velho. Adolescente, mano. Quando entra em pautas, tipo, morais, eu acho que, dependendo, realmente merece esse cancelamento. Mais atenção, pois é. Isso, mas atenção, não é um cancelamento, é chegar e levantar uma pauta sobre aquilo. Agora, coisas fúteis, igual a Antonella Braga, Liz Macedo, eu acho que não precisaria de um cancelamento, de todo esse auê, onde pessoas mais velhas entraram na bolha. É isso, acho que a gente pode tirar desse episódio como a gente deve pensar um pouco que as pessoas são humanas, vamos refletir um pouco mais em quais pautas a gente realmente deveria trazer. Essa questão do cancelamento. Foi esse o nosso episódio e o próximo vamos falar da juventude aí na mediatização. Beijo! Valeu!